Jejum e oração. O termo jejum geralmente se refere a um período de abstinência de alimentos com o único propósito de se engajar em estudo ininterrupto, oração e meditação com um objetivo claro e finalidade, em foco. Por que jejum é necessário? As Escrituras estão repletas de numerosos relatos de resultados notáveis e testemunhos dramáticos produzidos por meio do jejum. Como cristãos, o jejum é um dos exercícios piedosos que devemos praticar regularmente, com a promessa de benefícios presentes e eternos. As vantagens são inúmeras, e aqui estão algumas. Por meio do jejum, podemos melhorar nossa eficácia nas coisas do Espírito. Em termos simples, o jejum ajuda você a domar a carne e elevar o Espírito. Como cristãos, devemos andar no Espírito sempre. Isso significa ser controlado pelo Espírito e não pela carne. Isso é importante porque Romanos 8,6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E também em João 6,63, NVI nosso, Senhor Jesus disse: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então, como o jejum te ajuda a domar a carne e elevar o Espírito? Um dos desejos do corpo é a comida. É um desejo que está conectado aos sentidos. Quando jejuamos, nos abstivemos deliberadamente de comida, embora nosso corpo anseie por ela. Resistimos ao impulso de comer, melhorando assim nosso domínio sobre os desejos do corpo e, em vez disso, nos concentramos em atividades que edificam o espírito. É claro que poderíamos nos envolver em atividades que eduquem nosso espírito sem nos abster de alimentos, mas a abstinência de alimentos adiciona um nível de seriedade e disciplina ao exercício. O jejum ajuda a aguçar nossa capacidade de receber ou ouvir de Deus. É como erguer uma antena espiritual para captar os sinais mais sutis da comunicação do Espírito. Mas como isso acontece? Quando jejuamos, a abstinência de alimentos é uma característica chave, mas não é tudo. O exercício de jejum promove o foco e atenção integral ao estudo e oração. Deve haver um cessar deliberado de todas as atividades desnecessárias e aumento consciente nas atividades espirituais. Isso ajuda a organizar a mente e remover o ruído ou interferência que muitas vezes impede ouvir a voz de Deus. Durante um período de jejum, muitos receberam orientações claras e ouviram a voz de Deus de uma maneira mais distinta do que antes. O jejum pode ser um veículo para efetuar mudanças dramáticas e urgentes em coisas que nos dizem respeito ou mesmo nas circunstâncias de outras pessoas ao nosso redor. Em Tiago 5,17, versão ampliada, as Escrituras nos asseguram que a oração séria, sincera, de um justo realiza um poder tremendo, disponível, dinâmico, que significa poder para efetuar mudanças, mudar coisas, reorganizar coisas no presente ou no futuro que pode ser produzido por mim, quando eu oro de uma certa maneira. Então, como posso garantir que minha oração seja séria e sincera? Quando você declara um jejum, você está aumentando as apostas. É uma declaração de seriedade e urgência no tratamento do assunto em questão.
Isso o ajuda a ser sério em suas orações e certamente será sério. Seu coração está nisso a ponto de você desistir de comer para se concentrar no assunto em questão. E quando você ora, assim os resultados são garantidos. Jejum da maneira certa, tornando eficaz. É importante notar que o jejum não é um esforço para mudar a Deus. Quando jejuamos, somos nós que mudamos e somos nós os beneficiários do jejum. Nosso jejum não muda a Deus. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Portanto, com isso em foco, aqui estão os passos que podem tornar nosso jejum mais eficaz. Tenha um objetivo claro, em foco. Quais são suas expectativas? Para este jejum, Páscoa, o período de jejum, deve incluir intervalos regulares de oração, estudo e meditação na palavra. Ter um foco claro e expectativa ajudará a guiar seu tempo de oração, estudo e meditação. Minimize atividades desnecessárias ou distrações durante o período de jejum, embora a solidão nem sempre seja alcançável. Esforce-se para estar sozinho com o Espírito, tanto quanto possível. Precião. E embora não haja uma prescrição única para a duração de um jejum, ele deve ser suficientemente longo para ser eficaz. Deve ser longo o suficiente para abranger vários períodos normais de alimentação, e você deve estar com fome em algum momento durante o jejum. Mas isso não é motivo para quebrá-lo, mas sim para perseverar e continuar. Lembre-se, parte do treinamento do jejum é conter o desejo da carne e manter o foco no espírito. Quem deve jejuar e quando é o melhor momento para jejuar? É bastante comum que as pessoas jejuem quando estão em extrema necessidade ou em apuros, mas você não precisa estar em apuros ou em uma situação complicada para ser compelido a jejuar. Podemos jejuar para melhorar nossa perspicácia espiritual, ficar à frente das situações, fazer melhorias gerais em nossa vida e nos preparar para um futuro melhor. E embora qualquer pessoa possa jejuar a qualquer momento, há momentos especiais em que o Espírito de Deus nos leva a jejuar. Estas são sessões de jejum especiais que você não pode perder, porque apresentam uma precisão e graça incomuns. Por exemplo, nosso pastor pelo Espírito instruiu que o primeiro domingo de cada mês é um domingo de jejum e oração. E quando ele anunciou isso, ele nos disse que o Espírito nos pediu para fazer isso, porque ele quer nos abençoar e que esses momentos especiais nos trarão bênçãos incalculáveis. E tem sido exatamente assim. Outro período especial de jejum é o nosso programa de oração e jejum de 3 dias de fim de ano, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de dezembro de cada ano. Nos últimos anos, esses programas especiais de jejum foram essenciais na preparação para o ano que se inicia e ajudaram a nos posicionar em perfeito alinhamento com os planos e o propósito do Espírito de Deus para nós. As vantagens do jejum são numerosas e todo cristão deve se beneficiar com isso. O que o jejum pode fazer por você pode não ser obtido de nenhuma outra forma. E como muitas coisas em nossa caminhada cristã, os benefícios vêm para você ao fazer. Você pode
aprender, ler ou até falar sobre o jejum, mas isso não trará benefícios. Os benefícios são percebidos quando você o faz, e agradeço a Deus por nosso pastor e treinador que nos forneceu ampla direção e oportunidades para jejuar regularmente e, portanto, participar dos inúmeros benefícios deste exercício divino e piedoso. Graças a Deus por este presente indescritível.